Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. E Dr. Giovanni ultimamente tem gerado o programa Papo Saudável direto lá do podcast. Isso. E aí ele está bem familiarizado com a comunicação. Estou recebendo aqui o Dr. Tony, o homem é internacional, mas está aqui na cidade de Açu, prestigiando o Dr. Giovanni, que é um grande empreendedor e que tem trazido o que há de melhor aqui para a cidade de Açu. Açu e região, a gente pode dizer que é privilegiado pelo fato de ter uma clínica do nível da Dental Clínica. E eu estava conversando essa semana, eu dizia assim, se você perguntar onde é a Dental Clínica, algumas pessoas vão saber. Agora, se você disser onde é a clínica de Dr. Giovanni, aí todo mundo sabe onde é. Mas, Dr. Giovanni, seja bem-vindo ao programa Panorama do Vale. É sempre uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa, hoje acompanhado do Dr. Tony, para falar de mais esse equipamento, né, que você adquiriu aqui para a Dental Clínica. E vou deixar que hoje você apresente aqui o programa comigo. Boa noite, doutor Giovanni. Boa noite, Jabas. Na verdade, é uma honra estar aqui contigo, não tenha dúvida nenhuma. Sempre que eu venho, a gente tem um bate-papo muito gostoso, verdade, né? Hoje a gente vai falar sobre tecnologia, de novo, né? E dessa vez mais tecnologia ainda. É porque dizem que o profeta, ele não é tão respeitado em sua própria terra, então não vale a pena que eu fale muito disso. Mas você quebrou esse tabu, viu, doutor Giovanni? Né? Que não é fácil, mas quebrou. Então, a gente tem hoje na Dental Clínica, aqui em Açu, e eu faço questão de dizer que eu amo essa cidade, essa região, e eu moro e invisto aqui, você sabe disso. A gente montou uma estrutura invejável. Mas para corroborar o que eu estou te falando, eu trouxe aqui o Dr. Tony Carrion. Ele é diretor-presidente da Lighttouch no Brasil, que é uma empresa de tecnologia absurdamente, digamos assim, século XXI total. É israelense a empresa. Fiquei sabendo, inclusive, que no Brasil inteiro o único dentista que comprou 2 aparelhos desse tipo fomos nós aqui, né? E a gente tem mercado, a gente tem trabalho, porque as pessoas valorizam qualidade. Nós temos pacientes hoje vindo de Teresina, de Fortaleza, de Recife, além de todas as cidades ao redor. E aquela história que se contava, Dental Clínica, não vai lá porque é caro demais, já se percebeu que é exatamente o oposto. Em algumas coisas a gente até consegue ser valores mais interessantes do que nos outros lugares. Talvez porque tenha mais tecnologia, quanto mais tecnologia, você consegue deixar mais acessível à população, não é? Então o laser, que nós já tínhamos um aparelho desses há quase 2 anos, compramos no começo de 2023, e agora estamos comprando esse segundo. Ele inclusive tinha muitas coisinhas lá que a gente não conhecia, que a gente não sabia. É meio como que um super carro de luxo que você só sabe passar a primeira e a segunda. Não sabia funcionar muito bem. E o Dr. Tony, que é o cara, aquele que conhece, ele, como eu estou te falando, vai para o mundo todo, dá cursos e tudo mais. Ele veio aqui e abriu os nossos olhos e a gente ficou maravilhado. E eu conseguia fazer até coisas que na rádio hoje a televisão, né, Tony? Então as pessoas veem. As pessoas que me virem vão perceber que meus lábios eles estão um pouco mais avermelhados e um pouco mais maiores também. Diminuir esse suco chamado bigode chinês sem nenhuma picada. Somente com os lasers demorou 10 minutos. É simplesmente fantástico. Então, eu gostaria que o Dr. Tony se apresentasse um pouco e falasse um pouco sobre esse tipo de tecnologia. Seja bem-vindo à cidade de Açu, Dr. Tony, que foi que o levou a vir até a cidade de Açu conhecer a clínica mais tecnológica e organizada do planeta. Boa noite, doutor. Eu fico muito contente de estar aqui em Açu. Primeiramente porque eu amo muito o interior, né, do Rio Grande do Norte, especialmente porque minha esposa é de Mossoró, então eu tenho uma relação com o estado muito, muito forte, né? Ela também é dentista, se formou em Natal, então eu tenho um carinho muito especial aqui pela região. Com o Dr. Giovanni, né, como eu sempre chamo, né, o meu professor, o Dr. Giovanni tem uma condição ímpar de identificar, né, necessidades do mercado, necessidades da população
e com o seu coração gigante acolher essas pessoas dentro de uma área da saúde que nem sempre é muito fácil de levar as pessoas, né? Porque a grande maioria das pessoas ainda tem um certo receio de ir ao dentista, né? De se preocupar com a dor, com o barulho. E ele trouxe realmente, né, essa oportunidade de ter essa grande inovação, é a maior inovação da odontologia, que é o laser. E se a gente pudesse traduzir esse laser de uma forma mais fácil, se nós perguntássemos agora aí os ouvintes, aqueles que estão vendo aí pelas redes e tal esse programa, nós perguntássemos a eles se eles quisessem fazer uma cirurgia nos olhos. Eles gostariam que essa cirurgia nos olhos fosse feita no laser ou num processo normal com uma lâmina de bisturi? Eu tenho absoluta certeza que todos eles querem uma cirurgia laser. Porque normalmente, né, naturalmente, qualquer procedimento, qualquer coisa que é feita a laser, ela é feita melhor. Ela é melhor resolvida, né? E na área da saúde, hoje, trazendo esse laser para a odontologia, é a maior inovação da odontologia. Então, se você está aí, né, ouvindo a gente e a gente perguntar quem quer ser tratado sem dor, sem anestesia, sem aquele terrível barulho do motor, você que sempre sonhou com essa solução, não há uma, mas sim há duas desta solução dentro da clínica do Dr. Giovanni. E eu realmente tenho essa oportunidade de levar essa tecnologia para o mundo, né? Eu viajo o mundo dando cursos e congressos, formando dentistas nessa tecnologia. Realmente é algo bastante raro essa oportunidade que o Dr. Giovanni tem de ter 2 equipamentos desse, né? Porque a grande maioria dos dentistas ainda tem muita dificuldade de acessar o primeiro, dado o seu valor, é claro. Mas ele não investiu no primeiro e agora sentiu a necessidade de justamente ter mais oportunidades dentro da sua clínica de atender o povo, sem dor, sem anestesia e sem o terrível barulho do motor. Para vocês terem uma ideia, nós atendemos mais de uma dezena de pacientes hoje, durante todo o dia, desde cedo até agora, e a gente teve procedimentos de toda a ordem, remoção de restaurações, remoção de tecido cariado, tratamentos periodontais, ou seja, tratamentos daquelas gengivas com inflamação, com tártaro, ou seja, toda a ordem, né? Fizemos cirurgias gengivais, ou seja, aquelas pessoas que têm excesso de gengiva, a gente foi lá e recontornou essa gengiva. Não foi usado nenhum tubo de anestesia durante o dia inteiro para dezenas de pacientes. Exatamente. Isso dá mais precisão no trabalho e mais conforto ao paciente, doutor. E o conforto, ele vem antes, durante e depois. No antes, porque o paciente que chega, às vezes ele até chega um pouco mais aflito, porque ele vai passar por um procedimento ali numa clínica. A primeira coisa que a gente faz, eu pego o laser e passo na mão do paciente. E aí o paciente vê que não aquece, que não faz nenhum dano, que não machuca. E aí o paciente já relaxa. Então essa ansiedade, ela já diminui ali no ato dele sentar na cadeira. Eu fico tão ansioso, eu tenho um problema de ansiedade que às vezes a anestesia tem dificuldade de pegar. É bom salientar que esses procedimentos que foram feitos hoje, como por exemplo esse corte de gengiva que ele estava descrevendo muito bem, mas em algum momento precisamos cortar o osso também debaixo da gengiva. Tudo isso sem anestesia, com o uso do laser. E perguntando o tempo todo para o paciente, tudo bem? Paciente fazendo um joinha, dizendo que estava tudo tranquilo. Eu fui paciente hoje, como eu estou te falando, e você sabe, já contei isso para você, eu sou frouxo de dar dó, essa cadeira também. E tudo funcionou muito bem, sem anestesia, graças a Deus. Fizemos restaurações, fizemos tratamento dessas marcas do bigode chinês, tudo isso com laser. Eu vi, inclusive, quem está nos acompanhando nesse momento, pode dar uma entradinha aí no Instagram da Dental Clínica, acho que é @Dental Clínica sua, Arildo? Dental Clínica Dr. Giovanni. Dental Clínica Dr. Giovanni. Dá uma entradinha lá e vê o antes e o depois, né, de alguns pacientes que obviamente permitiram, mas mesmo assim eles não são identificados, mas você consegue perceber a diferença do antes e do depois. Tudo isso com esse fantástico, magnífico aparelho. Sim. Que não proporciona, que não gera dor, né, doutor Tony e doutor Giovanni? E não é só isso, sabe, Jarbas? Hoje a gente estava, por exemplo, com uma pessoa que veio de Fortaleza, ele é cantor de uma dessas bandas de forró,
lá em Fortaleza, e ele veio de lá para cá só para tratar dentes, porque nós temos o maior centro de fresagem também do Brasil, são 3 fresadoras funcionando simultaneamente para fazer facetas de porcelana. E a gente tem toda uma estrutura de implantes. Tony viu isso, ele conhece muito bem, sabe como é que funciona no resto do mundo, sabe que não tem essa facilidade de se ter esse conjunto de equipamentos, e principalmente se for uma cidade de 50 mil habitantes, 50 a 60 mil habitantes, como é o caso de Açu. Lógico, tem toda uma região ao redor, mas se vocês terem uma ideia, no interior do estado não existe outro laser, né? Mossoró, que é uma cidade bem mais desenvolvida do que a gente, não tem lá, né? E a gente tem pacientes vindo de todos os lugares, de outros estados, inclusive até de outros países, para tratar conosco graças a essa questão de tecnologia. Então a gente já chegou num ponto muito interessante. Bom, mas deixa eu deixar o Tony falar, porque ele que viu o negócio lá, ele pode dizer se a coisa realmente é assim ou eu estou mentindo, né? Ô, doutor Tony, doutor Giovanni tem uma mídia conosco aqui que me chama muita atenção. Ele diz, na mídia diz, existem vários tipos de tratamentos, nós temos todos. Ele está falando a verdade nessa comunicação, doutor Tony? Com certeza. O que eu vejo lá, né, além de a primeira vez que o senhor vem aqui, né? Sim, aqui sim, né? Já vim a Mossoró, e a Tibau, mas aqui a sua é a primeira vez. E o que eu vejo lá além de toda essa questão tecnológica, eu vejo muito a capacitação clínica dos profissionais. Então, o Dr. Giovanni, claro, é um expoente da odontologia no Brasil, mas além disso, todos os dentistas que trabalham na equipe, todos eles muito bem embasados clinicamente, cientificamente, para oferecer ali, né, realmente tratamentos de excelência e de toda a ordem. Então, por exemplo, até por colaboração do laser, né, a gente teve a possibilidade de tratar os pacientes hoje até para o problema do ronco. Né? Sim. Então, a Sul tem aí aproximadamente 60 mil habitantes, 34% da população tem problemas relacionados ao ronco. E o problema do ronco vai muito além da esposa ir dormir na sala por conta do barulho do ronco do marido. Ele traz problemas cardiológicos, problemas de doenças degenerativas, né? E com esse laser a gente tem a possibilidade de fazer um tratamento não cirúrgico, simplesmente bioestimulando colágeno ali no céu da boca, né? Falando de uma forma bastante simples para todos entenderem, né? A gente chama ali da região do palato, mas ali a região do céu da boca, onde a gente enrijece aqueles tecidos, o tecido tanto mais rígido não vibra, se não vibra, não há o ruído do ronco. Então isso melhora essa questão do ruído, mas melhora também a questão da qualidade do som. E tudo isso é feito com light touch? Tudo isso com light touch, tá? Touch, né? Light touch. O light touch, mas a gente fez também, por exemplo, hoje, numa mesma paciente, o que seria necessário? Ele agendar pelo menos 3-4 consultas. Nessa paciente de hoje, a gente fez todos os procedimentos em uma sessão que durou 30 minutos. Então a gente fez o contorno gengival, por quê? Porque ela sorria sem confiança, porque ela mostrava uma boa parte do tecido gengival, então ela mostrava muita gengiva. E aí a gente faz um recontorno gengival sem anestesia, um recontorno também ali daquele extrato ósseo ali por baixo, também sem dor, e fizemos também a frenectomia, que é a liberação daquele freio lingual que não deixava com que essa menina de 20 e poucos anos, na flor da idade, pronta para casar com o noivo dela, que ela não conseguia falar corretamente por causa de ter a linguinha presa ali, né? Então a gente, num procedimento rápido, sem anestesia, sem sutura, sem dar ponto. Se esse equipamento que o Dr. Giovanni comprou, que agora são 2, né? Se ele já era bom, com a vinda de Dr. Tony, ele é excelente, né, Dr. Giovanni? Porque acredito que o senhor, você mesmo com a experiência que tem, tinha pontos que ainda faltavam ser explorados, né, doutor Giovanni? Sem sombra de dúvidas. O Tony, ele tem uma bagagem muito grande. Além dos vários cursos que ele tem, de vários congressos em que ele ministra como professor nesses lugares, ele tem contato direto com essa fábrica lá em Israel.
Aliás, a gente, no meio hoje da tarde, falou, ó, preciso parar um tempinho aqui, preciso conversar com o pessoal lá de Israel. E aí ele vai lá, conversa, porque tem um horário marcado para uma reunião e tal, que já vão surgir novidades, né? E que eu já estou na fila de espera para comprar. Doutor Giovanni é sempre além do tempo, viu, doutor Tony? Mas a grande sacada é que esse aparelho, ele me impressiona todas as vezes que eu estou utilizando. Você sabe, eu tenho uma formação de odontologia, tenho 3 especializações, eu fiz um MBA também em gestão empresarial, mas tem 2 artigos publicados em revista internacional, tem mais de 200 congressos que eu já participei, então eu tenho alguma pequena bagagem aí. Você tem uma grande bagagem, você é modesto, né? Doutor Giovanni é tão inteligente que o povo pensa que ele é doido, né? Mas ele não é não, ele é um cara que ele busca muito conhecimento, lê muito, né? E por isso que nós temos um profissional, e aqui não estou rasgando seda não, quem me escuta sabe que o que eu estou dizendo é verdade, né? A Dental Clínica é referência no Brasil e no mundo. Não é à toa que vem gente de Fortaleza para ser atendido aqui. Vem gente de outros países. Vem gente de outros países para ser atendido aqui. E aí, esse outro equipamento, ele tem a mesma função desse primeiro, ou ele já vem com algo diferente? Deixa eu começar a responder, eu passo para ele. Não, fica à vontade. Na verdade, o equipamento ele é muito mais completo do que eu imaginava que seria. Quando nós fomos treinados inicialmente para trabalhar com esse equipamento, a gente usava algumas funções dele, mas outras a gente não sabia nem que existiam. E com a chegada do Tony, que abriu o horizonte completamente, na verdade os equipamentos são iguais. Ele vai mudar a partir de daqui a alguns dias, não é, com um novo que ele vai poder apresentar isso daí. Né? Alguns acessórios que vão turbinar mais ainda esse aparelho. Mas agora eu tenho 2 aparelhos bem mais completos, não porque eu troquei aquele primeiro, mas porque agora eu sei usar o primeiro como aquelas coisas funções que você não sabia. Que imaginava, exatamente isso. Você imagina, Jabas, é simplesmente fantástico. Você imagina a pessoa tá lá com uma cárie no dente. Quanto tempo você demorou, Tony, para tirar aquelas cáries ali? 3 minutos, 4 minutos? Assim, para remoção, menos de 1 minuto, e para finalizar aí a parte restauradora, né? Mas assim, é realmente muito rápido. E essa rapidez, ela vem do advento da tecnologia, porque o laser sabe o que é o tecido cariado. Quando a gente usa o motorzinho lá, ele é uma broca mecânica. Ele não sabe se o tecido é sadio, se o tecido está cariado, se é esmalte ou se é algum tipo de tecido, se é a língua do paciente. O motor não sabe o que é. O laser sabe o que é cada um dos tecidos. Então, quando a gente passa o laser ali num tecido cariado, ele é responsável por vaporizar todo aquele tecido cariado, mas quando ele chega no tecido sadio, ele não consegue remover. Então, para eu remover esse tecido sadio, eu tenho que usar uma outra programação. Então, quando eu programo ele para tirar cárie, e muitas vezes as mães, elas ficam preocupadas de levar o filho no dentista, porque às vezes o filho é hiperativo, se sacode muito na cadeira, ela tem medo dele mexer a boca e machucar, por exemplo, pegar o motorzinho ali na língua. Esse laser já é totalmente diferente. Quando eu estou removendo a cárie, e se uma criança já não vai precisar anestesiar, que às vezes é muito trabalhoso, né? Então, a criança começa a se mexer, ou se ela passar a língua na ponta funcionando enquanto você está tirando cárie, não vai machucar a criança. Então, já no motor não, né? Já no motor não, no bisturi não. Então, ele é muito seguro para o profissional, né? E também para o coraçãozinho das mães, que muitas vezes tem uma preocupação extra. Isso é como pousar um helicóptero no heliponto por instrumento ou na mão com o piloto. Isso. É a mesma coisa. Às vezes é você pousar um helicóptero num navio em alto mar com o mar revolto. É isso aí. Ele tá chacoalhando para cima e para baixo, e você tem que ir lá controlar. Com o laser, você aperta o botão e ele vai sozinho. O instrumento, ele compensa até o solavanco do navio. Isso, ele vai sozinho. É isso aí. É isso mesmo. Isso aí. Ele tem, acho que mais 60 receitas, não é assim? Tem receitas para fazer tudo que você quiser, dessensibilizar dentes. Você imagina, você chega com um dente e ele está doendo, você não consegue tomar água gelada. É horrível. Faz uma... Já passei por isso, mas você me curou. Viu? Pois é, numa então. temperatura... a coisa que eu tinha mais vontade era de morder um picolé assim, ó. E hoje eu consigo. Que bom. Então, ele simplesmente revoluciona a odontologia. Existe a odontologia antes do laser e depois do laser, na minha opinião. Hoje eu estava parafraseando Hipócrates quando ele diz que médico bom é médico doente.
Então você precisa sentir a dor do seu paciente para poder você conseguir tratar. E olha que coisa interessante, você imagina você poder ter toda essa tecnologia à disposição, mas entenda, 99,99% dos dentistas não tem isso, infelizmente. Então a gente tá promovendo, na grande maioria dos casos, uma odontologia do século passado, uma odontologia de antigamente. Nós temos ainda dentistas que um dente está com um problema, vamos extraí-lo para botar, como se diz, uma chapa ou uma prótese, né? Seja lá como for. E a gente já vem tentando mudar isso há muito tempo. Com o laser a gente modifica mais ainda essa situação de você poder tratar dentes, gengiva, osso com qualidade e na grandiosíssima maioria dos casos sem anestesia. Hoje, por exemplo, não usamos anestesia em nenhum momento, entendeu? E isso é possível. Agora, sim, é possível que toda a odontologia oferecida à população seja desse tipo? Infelizmente não, nós sabemos, os governos muitas vezes falta de pirona na UPA. Vai ter condições de comprar um laser, por exemplo, para levar para um CEL ou para um PSF da vida? Nunca da vida, claro que não. É evidente que não. E aí tem que ter um investimento nesse tipo de coisa. E isso gera mais dinheiro, você tem que pagar mais caro? De jeito nenhum. Muitas vezes funciona ao contrário. Você percebe que com uma maior quantidade de equipamentos de última geração funcionando, você consegue fazer com que esses valores até diminuam, né? Eles até funcionem melhor, porque você está permitindo que a tecnologia melhore. Você só imagina, por exemplo, que na época em que você tinha que ir de Açu para Natal, quando não havia BR-304, e você tinha que pegar uma caminhonete daquelas antigas, um Ford daqueles antigos, e levar só 3 ou 4 pessoas. Quanto custaria uma passagem dessas para Natal ir e de volta, sabendo que você vai num dia e volta no outro? Né? Agora imagina que você tem um ônibus com todo o conforto do mundo que demora 3 horas, 2 horas e meia para ir lá e mais 2 horas e meia para voltar. Dá para ir mais de uma vez por dia, por sinal, e levando 40 pessoas. Você pode levar 40, trazer 40, levar mais 40, trazer mais 40. É isso que a tecnologia faz. A tecnologia permite que eu atenda mais pessoas com mais qualidade, com muito menos tempo, mais conforto e, consequentemente, na grande maioria dos casos, com valores bem mais em conta. Ou seja, a gente consegue melhorar a qualidade de vida do paciente, o conforto dele e melhorar o bolso também. Doutor Giovanni, eu lembro que anteriormente, para a gente conseguir uma vaga na Dental Clínica era quase impossível, assim, porque a procura era muito grande, mas hoje você ampliou bastante isso. A Dental Clínica. Eu posso até dizer que você fez outra Dental Clínica na parte superior. Isso. E aí como é que está a questão de se encontrar hoje uma vaga para a Dental Clínica e como é que faz para marcar uma consulta, para fazer um orçamento? Como é que funciona isso, doutor Giovanni? Perfeito. Na verdade, não se cobra para fazer orçamento, então as pessoas podem chegar na nossa clínica a hora que elas quiserem e vão ser muito bem recebidas. A nossa proposta é sempre que ninguém saia de lá com o problema pelo menos parcialmente resolvido. Ou seja, você chegou com a dor e eu precisei entrar até com um tratamento de canal que seja feito naquela sessão, se não foi terminado, mas pelo menos que não doa. Está com um dente quebrado, pelo menos que a gente consiga consertar o suficiente para a pessoa sorrir. Então a ideia é que seja tratado sempre no mesmo dia. Atendemos de segunda a sexta. O nosso WhatsApp é o 999816640. A Dental Clínica cresceu muito, está com 17 consultórios agora. A gente tem mais 3 salas prontas para se acrescentar esses 17 e fazer os 20 consultórios se necessário. E nós temos hoje até o nosso próprio gerador, são quase 1.000 metros quadrados de clínica bem grande, na verdade. O máximo que nós já atendemos foi 134 pacientes no mesmo dia já, então atendemos realmente muita gente, temos toda uma equipe que, Tony, eu agradeço muito as palavras dele sobre essa história da qualidade. É verdade, tem uma turma muito bem preparada que conhece muito bem a odontologia. Nós somos especializados em odontologia e odontologia com qualidade. Então você quer fazer um aparelho ortodôntico, nós podemos fazer a documentação ortodôntica lá e fazer também um aparelho ortodôntico, qualquer um que você escolher. Você quer fazer um implante, você vai poder fazer a tomografia lá e fazer um implante na mesma hora. Na realidade nós temos inclusive alguns programas que nos permitem fazer cirurgia guiada
né, que eu acho até que já falei isso para você no passado, que a gente escaneia a boca do paciente, mistura com a tomografia e o computador projeta a cirurgia onde eu quero. E a gente consegue fazer aquilo sem precisar fazer incisão nem fazer pontos. E nós somos os únicos, provavelmente no Nordeste, que conseguem fazer o implante no mesmo dia, sem pontos, sem corte, e fazer uma coroa de porcelana, não somente de resina, não somente impresso, mas fresado. Então é um procedimento completo e nós temos tudo isso lá na Dental Clínica. Sempre estamos à frente, né? Eu soube que há 2 anos numa feira lá na Alemanha se fez pela primeira vez um implante com robôs. Eu estou esperando que esse robô saia aí para comprar também. Parabenizar, eu costumo dizer, viu, doutor Tony, que a cidade desenvolve quando os políticos fazem a parte dela e quando nós temos empresários visionários do nível de doutor Giovanni e outros empresários que a gente tem aqui. É o que faz a cidade desenvolver. Dizer da alegria de recebê-lo aqui e volto mais vezes à cidade de Açu. Com certeza. E a princesa vai estar de portas, microfones sempre escancarados. Já teremos o terceiro, então eu já teria. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.